Continue ligado, vem aí a próxima atração. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga: ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutinhos, 17h56, com muita honra e com muita graça, e dando graça a nosso bom Deus Todo-Poderoso, por mais um dia Ele nos concedeu mais uma vitória, a vitória que porque estamos aqui para apresentar mais uma vez o programa Falando de Jesus, em especial de mês de aniversário, de um ano de programa. Com certeza você que está em vários bairros do município da Serra, a você que está em vários lugares do Brasil e também até mesmo no exterior, desde já eu quero agradecer em nome de Jesus por você não ouvir a Rádio Popular, mas por você emprestar o seu ouvido, por você abrir o seu coração para ouvir mais uma mensagem, mais um programa do programa Falando de Jesus, ok? Agora são 17 horas e 57 minutos, quero mandar um abraço para o nosso grande amigo e como um filho, né? Nós consideramos esse jovem como um filho para nós, ele que tem nos dado ajuda, ele que tem nos dado assistência técnica, o meu grande amigo Alexandre Alves, esse que já foi também um dos locutores da Rádio Popular, ele que tem algumas vozes gravadas aí no município da Serra. Hoje ele está prestando serviço à Rádio FM Sup, mas quando ele pode, ele nos ajuda, ele realmente dá uma assistência técnica no nosso programa e também, com certeza, em alguns comerciais. Eu quero também mandar um abraço para todos os nossos ouvintes lá do bairro Central Carapina, na Avenida Brasil aí, próximo a Constru Líder, e tá meu amigo Ananias. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Enivaldo Dias, para o meu amigo Yuri, mandar um grande abraço também para a nossa garotinha Maísa, né? Ela que é filha do meu amigo Ananias, junto com a sua esposa, a Rose, lá da papelaria Maísa, lá em Central Carapina. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Leandro, da Rádio Cultura, que atende os bairros de Jardim Carapina, bairro de Fátima, Boa Vista, e atende também a todos vocês através de gravações e produções, ok? Quero aproveitar e mandar um abraço para toda a família do meu amigo Leandro e especialmente a sua esposa, né, a cantora Vanessa Reis, que em breve nós já tocamos louvores dela aqui, um lindo louvor, mas em breve com certeza nós vamos estar recebendo outro material para estar tocando na nossa programação no Momento Gospel, ok? Quero saudar a comunidade lá de São Domingos, né? Todos os nossos ouvintes que estão aí ligados no programa Falando de Jesus, através da nossa afiliada, a Rádio Educadora Talentos, ok? Lá do bairro também Palmeiras, né? Com meu amigo Edmar Barbosa. Quero mandar um abraço para todos da comunidade Planalto Serrano, Vista da Serra, Campinho da Serra, a você que nos ouve no bairro de Diamantina, a você que nos ouve no bairro de Balneário de Carapebus, a todos que estão ligados em Cidade de Continental, Novo Horizonte, São Diogo, a você de Taquaraum, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras, enfim, a você que está em outra cidade do estado do Espírito Santo, muito obrigado por esse momento ser tão especial para mim, mas também para vocês, porque é o programa Falando de Jesus. Não existe programação melhor na rádio, do sistema de rádio via cabo, do que o programa Falando de Jesus. Não adianta colocar o sertanejo, não adianta colocar o pop rock, não adianta colocar o Clube do Rei, não adianta colocar nada, porque nada é melhor do que ouvir a palavra de Deus, nada é melhor do que você participar neste momento em rede. Exatamente, são 6 rádios afiliadas do programa Falando de Jesus, transmitindo para 50% do município da Serra. São mais de 100 mil pessoas ouvindo o programa, são mais de quase 2 mil ouvintes acessando, ouvindo a palavra de Deus. Quero, em nome de Jesus, pedir a Deus todas a sorte de bênção para todas essas pessoas que neste momento, em qualquer ponto, em qualquer lugar, está ouvindo a palavra de Deus. Não ouvindo a rádio, mas ouvindo o programa Falando de Jesus, que é transmitido pelas rádios afiliadas aqui do programa, ok? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, nós vamos à oração do Pai e depois nós vamos aí a oração da família e com certeza uma palavra abençoada com o pastor Elvis, este que é o nosso convidado no programa Falando de Jesus, exatamente num ano de programação. A Deus
toda a honra e toda a glória. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus, 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. De Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejaram, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si.
E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode estar assentada. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como sempre, o ser humano ele tem a característica, de julgar. O ser humano ele tem a característica de apontar. O ser humano ele tem a característica de tirar suas conclusões precipitadas. O ser humano, por exemplo, ele pode julgar a mim pela vida que meu pai teve. Pode me julgar pela vida que a minha mãe teve. Tem muitas pessoas até que encontram dificuldades conjugais em seus casamentos, porque ela viu a vida toda, o pai maltratando a sua mãe. Então ela cresceu com aquela cabeça de que homem não presta. Ela cresceu, na sua cabeça, com aquela defesa de não vou dar mole, não vou abaixar a cabeça, eu vou partir para cima, porque eu não quero que minha mãe viva, eu não quero viver o que minha mãe viveu com o meu pai. Então ela já entra no seu casamento toda armada. Ou ele, por ter passado uma situação difícil com a mãe dele em relação ao pai, ele já entra no casamento todo armado. E ele olha para sua esposa, e ela acha, não vou pregar sobre casamento não, só para que você entenda. Então ela acha o seguinte, que ele acha que ela é a figura da sua mãe. De repente aquela mulher nervosa que quebrava tudo, que não tinha paciência com o marido, não tinha paciência com os filhos, ele olha a mulher dele e ele já chega cheio de autoridade e julga a sua esposa pelo que foi sua mãe, porque acha que todas as mulheres são iguais. Ou a mulher já entra cheia de defesa no casamento, achando que aquele homem vai ser igual ao pai dela. Mas não, querido, cada um é cada um. Então o que acontece com Gileade? Gileade ele tem a sua esposa. E Gileade, ele tem um relacionamento extraconjugal. E o que acontece? Ela engravidou de Jefté. Gileade, reconhecendo o seu erro, não é isso? Ele assume o erro para o seu lar, assume o erro para a sua família. Creio eu que recebeu o perdão de sua esposa, porque conviveram juntos. Mas ele apresenta, olha, mas eu tive esse filho. Jefté é o nome dele. E eu de maneira nenhuma vou permitir que ela carregue esse filho sozinho. Eu tive a ousadia de ir lá e fazer, eu tenho que assumir e cuidar do meu filho. E assim o pai dele fez. Gileade trouxe Jefté e criou Jefté no meio de seus filhos. Porém Gileade foi um homem que alcançou bens. Aos filhos olhou e falou assim: olha, na partilha dos bens tu não vai levar nada, Jefté. Você não tem direito a nada aqui nessa casa. Você não tem direito a nada do que é nosso, Jefté. Tu não tem o direito nem de estar no meio de nós, Jefté. Por quê? Nós brincamos juntos, de repente jogamos bola junto, peão, estou trazendo para o dia de hoje. Mas não interessa, você é filho de prostituição. Tu é filho de uma prostituta. Então você, Gileade, você, Jefté, não tem parte aqui. E outra coisa, sai daqui, vai embora. Mas a palavra diz, ela começa dizendo que Jefté, ele era um homem valente e justo. O fato de Jefté ter tido uma mãe prostituta, não é isso? Não quer dizer que Jefté ele não seguiu, não é isso? O caminho do Senhor. Ele era valente e ele era justo. Até porque a prostituta, ela é um ser humano, ela é uma mulher como qualquer uma de vocês, criada por Deus e que tem oportunidade de se converter. Não é isso? Nós estamos aqui pregando, enfatizando a prostituta, mas sim trazendo o que a família de Jefté enfatizou. E julgaram Jefté, sentenciaram Jefté, humilharam Jefté, expulsaram Jefté, deram as costas para Jefté. Achou que Jefté era imundo para viver no meio deles, achou que Jefté era indigno de herdar aquilo que eles iam herdar. E querido, se tem uma coisa que o Senhor ele não permite de maneira nenhuma, é o julgamento precipitado. É você apontar, você julgar, você tomar decisões, tomar partido, lutar com a força do braço contra uma pessoa. E principalmente quando esta pessoa ela não tem culpa de nada. Quando tem culpa, ele fala para exortar, não é isso? Ele fala para repreender, mas ele fala também para perdoar, para amar aquela pessoa, para que aquela pessoa não venha morrer de demasiada tristeza.
Não é isso que a palavra fala? Então Jefité foi julgado. E acredite no que eu vou falar para vocês. Acredite no que eu vou falar para vocês. Muitos pais julgam as noras pela condição financeira. Julgam as noras porque a mãe, né, tem um passado um pouco complicado, o pai. Julga a nora porque o irmão foi preso, está na cadeia porque cometeu um roubo. Aí fala, não se mete com essa família, não. Olha essa família aí como é que é, porque um cometeu um erro. Não se mete não, porque olha como é que eles são pobres, olha a casa deles. Mas a menina é esforçada, ela trabalha, ela estuda, ela está se esforçando, mas a família não quer. E julga aquela menina, impedindo ela de ter oportunidade de fazer a sua vida, impedindo ela de ter a oportunidade de conquistar, de vencer. E pior, impedindo o filho de tomar a decisão, de deixar o coração dele amar, escolher aquela que ele quer por esposa. Aí porque o pai acha, a mãe acha, porque o filho não teve nada. Não, porque eu fui criado com lata d'água na cabeça, eu passei fome, e eu não quero que a minha filha passe fome, eu não quero que o meu filho passe fome, então eu não vou deixar que case com essa pessoa, eu não vou deixar que faça isso, eu não vou deixar que faça aquilo. Deixe que ele ame, deixe que ela ame, e deixe mesmo que eles conquistem aquilo que eles têm que conquistar. Porque você carregou lata d'água na cabeça, você comeu farinha, você catou xepa no Ceasa, foi um exemplo para o seu filho, foi um exemplo para ele. Porque eu vi o meu pai, eu vi a minha mãe carregando xepa no Ceasa, carregando lata d'água, minha mãe costurando a noite toda, meu pai trabalhando a noite toda. E hoje eu compreendo quando meu pai muitas das vezes levantava e vinha e dava uns tapas na gente e quebrava nossas pipas. Por quê? Porque ele trabalhava a noite toda, ele ficava a noite toda acordado para trazer o salário para casa. E quando fosse 8 horas da noite, tinha que se arrumar para ir trabalhar de novo. Mas a gente fazia bagunça, a gente fazia barulho, a gente ligava a televisão, tacava pedra no telhado. Ele falava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que ele tinha que levantar e tomar uma atitude, porque ele tinha que trabalhar para trazer o nosso leite. Hoje a gente entende isso, mas foi exatamente querendo comer, de repente, uma fruta e não ter, exatamente querendo comer um biscoito e não ter. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas a minha irmã está ali, ela sabe. Na nossa infância a gente conhecia biscoito piraquê? De maneira nenhuma. Você lembra que antigamente tinha nos mercados, ele fazia aquele tapume quadrado assim, e botava um monte de biscoito ali recheado, piraquê, tudo misturado. Aquilo ali é porque já estava passando. O saco rasgava, hoje a gente sabe disso, o rato rasgava, não joga isso fora não, bota o biscoito a varejo. Aí botava lá, era aquilo ali que meu pai comprava quando comprava, quando podia comprar. Aí pesava lá 2 quilos, 1 quilo, não é isso? Tem até um fato engraçado, que minha irmã botava um pouquinho para cada um, para aquilo render. Então para a gente saboreia, come devagar. Meu irmão engoliu tudo, quero mais. Minha mãe, não tem mais, é para amanhã. Ele, não, eu quero mais, não tem mais, é para amanhã. Não, eu quero, e perturbou minha mãe. Minha mãe pegou a lata era aquela lata que cabia 5 quilos de arroz. Ela botou aquela casa, eu vou falar a palavra dela, que minha mãe na época era muito calma. Seu desgraçado, seu excomungado, tu vai comer esse biscoito todo. Aí botou lá aquela lata de biscoito, ele sentou, comeu 5 quilos de biscoito. Está ali, minha irmã, estou mentindo? E quando ele comeu, minha mãe, meu Deus do céu, tem que tirar essa lata dele, eu vou matar meu filho. Ai, e a gente querendo pegar um pouco, me dá, sai daí, deixa ele comer. Mãe, mas ele está comendo tudo. Que desespero, a gente ali querendo comer o biscoito. E ele, né, a gente falou, né? E meu irmão comeu aquele biscoito todo. Tomou o café, isso era 5 horas da tarde. Meu pai está ali, ele sabe que é verdade. Quando deu, eu vou entrar na mensagem, você vai entender a mensagem. Eu estou descontraindo você porque a gente vai apanhar muito hoje, mas por bem. O que acontece, meus amados irmãos? Quando deu 7 horas, 7 e meia, minha mãe botou a comida, né? E o nome do meu pai era o Wellington, meu irmão também era o Wellington. Então ela vinha, né, e falava assim, toma Tom, toma Tinho, que é o Wellington, Eritinho, toma Elvis, toma Wagner. Daí vinha todo mundo com a cambuquinha e não chamou ele. Minha mãe comeu 5 quilos de biscoito, não vou chamar esse menino para ver ele. Mãe, e a minha janta? E ele jantou. Não adiantou nada ter dado biscoito para ele comer. Então foi vendo essas situações, foi vendo tudo isso,
foi vendo a dificuldade que a gente passou, foi ver, né, a dificuldade de ir para a escola. Meu irmão estudava de manhã, então eu ia de chinelo havaiana, né, a gente ia pelo caminho, a gente andava mais ou menos uns 10 quilômetros para chegar na escola, e quando chegava no meio do caminho, na ponte que balança, mas não cai, Jardim América, quem sabe, que eu estou falando, quem mora em Jardim América sabe, né, naquela ponte ali, eu trocava, na pé da ponte, eu dava o chinelo havaiana para ele, e ele me dava o quichute, porque só tinha um. Então, olhando essa dificuldade, foi que eu coloquei no meu coração assim: se um dia eu tiver uma família, eu não vou permitir que a minha filha passe por isso. Mas não permitir que a minha filha passe por isso, não no sentido de impedir ela namorar alguém que não tenha condição financeira, mas de eu poder trabalhar e dar para ela condições, estudos, para que ela possa vencer, para que ela possa me pedir um biscoito e ela poder comer, para que ela possa pedir um leite e poder comer. E muitas pessoas até me criticam, me julgam e falam: poxa, você está na igreja aqui, está na igreja lá, então ainda trabalha, beça, faz isso. Eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho uma filha que não tem culpa se não tiver leite, se não tiver na escola, ela não tem culpa, ela não pediu para nascer. Então a gente faz tudo pelos nossos filhos. Então a minha condição de vida que eu vivi quando criança trouxe para mim um grande aprendizado, de forma tal que o meu pai falava para mim assim: filho, olha, nunca queira ser aquilo que você não é, sempre seja você mesmo. Se tem, você tem. Se você não tem, você não tem. Quando eu conheci a Aline, eu levei ela lá no bairro da Ficap. Quem sabe o que eu estou falando sabe, lá naquela favela lá. E levei lá num quartinho que eu e meu pai morava. Era um quartinho pequeno, de telha. A cama era um sofá de um lugar aqui, um sofá de um lugar ali, uma porta de guarda-roupa, que quando chovia enchia, que se você descesse você se molhava. No dia que eu levei ela lá, tinha chovido. Eu levei tudo não tinha embolso, não tinha nada, telhado, né, o banheiro não tinha descarga, não tinha nada. Eu levei, abri a porta para ela e falei para ela: tudo que eu tenho para te oferecer hoje é isso aí. E muita disposição para trabalhar e mudar esse quadro. Estou mentindo para você? E fui trabalhar, Deus honrou. Porque Deus, Ele não honra quem cruza os braços. Deus, Ele não honra quem não vai atrás. Aí, meu irmão, está trabalhando? Não, botei uns currículos aí, né? Estou na dispensação do Senhor, estou esperando em Deus. Amém, querido? Não vai arrumar nunca. Porque Deus, Ele não compactua com isso. Então, o primeiro biscoito piraquê que eu comi, que eu ficava no mercado olhando, parecia cachorrinho na frangueira, foi com 9 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Eu ganhei meu primeiro dinheiro. Eu fui lá do outro lado, na barraquinha, pedi um tobe e um biscoito de morango. Eu levei 1 hora para comer aquele biscoito, saboreando ele. E eu não esqueço isso. Hoje eu vou no mercado comprar biscoito piraquê. Minha esposa: não, esse é muito caro. Eu falo aqui, rapaz. Eu falo. Entendeu? Mas é o trauma, entendeu? Tô brincando. Mas não deixa não, ela pega aqueles baratinhos, piraquê, foi pelo menos um, não. Amém? Agora ela está deixando, os irmãos oraram aqui, ela está deixando. Irmãos, olha só, presta bem atenção. Então, queridos, não faça esse julgamento precipitado. Não cometa esse erro. Porque Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele vai fazer você engolir as palavras. Porque Ele é justo. Ele não tolera a injustiça. Jefté sai, Jefté vai embora, Jefté some, mas ele era homem valente. Ele era um homem, um bom soldado, um bom guerreiro, um bom comandante, estava à frente de batalha. Israel era forte quando tinha Jefté. Quando lançou Jefté, o povo de Amon veio, tomou conta de Israel. Lutou contra Israel, pelejou contra Israel. Israel pelejou e não conseguiu. Por que o povo de Amon pelejou contra Israel? Porque você começa lendo o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele diz assim: e tendo retirado o povo do Egito e trago para a terra de Israel, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor colocou fulano para ser juiz sobre o povo. E aí se levantaram os adversários contra o povo e prevaleceram contra o povo. Porém o povo se lembrou do Senhor, e o povo orou, buscou a face do Senhor. Então o Senhor foi lá, enviou fulano e livrou o povo. E teve o povo 40 anos de paz. 40 anos de paz teve o povo. Depois o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E pelejaram os midianitas contra o povo de Israel, e prevaleceu contra o povo de Israel, até que o povo de Israel se lembrou do Senhor.
e buscou a face do Senhor. Então o Senhor enviou fulano, que guerreou e livrou o povo de Israel. E o povo de Israel teve 80 anos de paz, e voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o povo dos gileaditas se levantaram contra eles, e foi assim, todo o livro de Juízes. E aqui com Jefté não foi diferente. Estava tudo em paz, Israel, estava tudo tranquilo. Eles foram lá e chutaram Jefté. Quando a dificuldade se levantou, que eles não conseguiam pelejar, puxa vida, não estamos conseguindo pelejar, não estamos conseguindo guerrear, não tem um capitão tão sábio como Jefté, que possa aqui pôr a guarda em ordem para lutar, não tem um homem com estratégia como Jefté. Qual Jefté? Aquele que nós expulsamos, aquele que nós humilhamos, aquele que nós escorraçamos, aquele que nós pisamos em cima dele. E agora o que é que vamos fazer? Ou você vai lá buscar Jefté, ou nós vamos morrer. Ou você vai lá e busca Jefté, ou vamos morrer. Ô Jefté, olha, o povo de Amon está nos oprimindo, o povo de Amon está nos destruindo. Tá bom, e eu com isso? Não, é porque, não, mas o que você quer? Vem Jefté e nos livra. Mas eu não estou entendendo, vocês me escorraçaram, vocês me expulsaram, vocês me destituíram da família de vocês, e agora você me busca a mim, no momento de sufoco. No momento de sufoco tu me busca. Não, é isso mesmo, estamos te buscando sim, porque estamos em sufoco. E venha conosco, porque nós vamos constituir você sobre cabeça sobre nós. Tu vais ser juiz sobre nós. Jefté, o quê? Ontem eu não podia conviver com vocês, hoje vocês querem me colocar para reinar sobre vocês. Jefté, porque é melhor que você reine sobre nós do que a gente morra, Jefté. Vocês estão dizendo que se eu for lá e vencer os amonitas, vocês vão me colocar como rei? Não, Jefté, nós vamos te colocar como juiz agora. Vai lá, mas nos livra do povo de Amon. E aquele que foi rejeitado, aquele que foi expulso, aquele que foi pisado, aquele que foi humilhado, aquele que foi julgado, sentenciado, aquele que foi privado de desfrutar daquilo que também era seu, aquele foi que veio e reinou sobre aquele povo. E você hoje pode estar passando situações terríveis na sua vida, porque ontem você humilhou alguém. E a palavra fala que o Senhor, Ele abate o soberbo e Ele exalta os humildes. Então Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele é justo. Ele fala que Ele exalta os humildes, que Ele abate os soberbos. Ele fala que por muitos nós vamos ser humilhados, mas por Ele nós seremos exaltados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jefté veio, mas Jefté ele veio de uma maneira diferente. Jefté ele não mete a mão numa espada. Jefté não vai buscar sangue, não. Jefté ele vai lá no povo de Amon. Vem cá, que história é essa de levantar contra o povo de Israel? Não, é porque o povo de Israel tomou a nossa terra. O povo de Israel tomou o que era nosso. Jefté, opa, pera lá, uma vírgula, não foi isso não. O Senhor livrou o povo do Egito, e nós íamos de cidade em cidade, e o Senhor mandava os seus espias e perguntava aos reis da cidade: podemos passar pela sua cidade? Aqueles que deixavam e permitiam, passávamos tranquilo, o nome do Senhor era glorificado e exaltado. Mas aqueles que se levantavam e não permitia, esses se levantavam contra nós para nos destruir, para matar os nossos filhos, para queimar as nossas tendas, para nos destruir, não permitindo. E nós somos povo do Senhor. Então o Senhor se levantava, pelas suas mãos nos livrava, e pelas suas mãos nos entregava a cidade. O Senhor nos entregou a cidade porque o povo da cidade era egoísta e não permitia nem que nós passássemos por ela, nem que nós bebíamos água, ou nem que nós pegássemos de sua plantação. Então o povo não quis ajudar, e além de não querer ajudar, se levantava contra nós. Então o Senhor entregou a mão em nossas mãos, não tomamos nada de ninguém. Então pega as suas tropas e se retire, para que fique tudo em paz. Sempre vai tentar um acordo primeiro. Sempre o Senhor vai tentar resolver de algo longânimo, benigno, mas se tiver que executar sim a sua justiça, o seu juízo Ele vai fazer. Amon não tirou o seu exército. Jefté falou assim: Amém. Veio o Espírito do Senhor, o encorajou, guerreou, pelejou e livrou Israel. Mas pasmem, depois que Israel foi livre, teve 80 anos de paz e voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor exaltou Jefté, sim ou não? Abateu os humildes
não é isso? E exaltou, né? Ele abateu o soberbo e exaltou o humilde, sim ou não? Então nunca cometa esse erro, porque se você cometer esse erro, Deus vai te abater, mas Ele vai te abater para que você aprenda, para que você se converta, para que você não julgue, para que não venha a ser julgado, para que você não aponte, para que não venha a ser apontado, porque quem tem vergonha, não envergonha. Amém, queridos? Quem tem vergonha, não envergonha. E o Senhor foi ali e livrou, o Senhor foi ali e operou, porque Deus, Ele é justo. E o irmão Mauri falou de condenação e falou de salvação. Não, mas Deus é amor. Não, mas Deus é bom. Não, no inferno não existe. Que isso? Deus não joga ninguém no inferno. Deus, Ele não despreza ninguém. Deus, Ele ama a humanidade toda. Deus é isso, Deus é aquilo. Não, eu não consigo compreender por que isso está acontecendo. Mas, irmãos, presta bem atenção. Qual marido aqui que ficaria muito feliz da sua esposa arrumar um outro marido e ter uma vida dupla? Algum marido aceitaria isso? Levante a mão. Alguma esposa aceitaria que o seu marido vivesse com uma outra mulher e com você também? Você aceitaria isso? Você aceitaria rindo, brincando, não é isso? Que o seu filho cheirasse droga, cheirasse cocaína, fumasse crack, maconha dentro da sua casa? Você aceitaria isso? Você aceitaria que a sua filha com 10, com 11 anos de idade, cada dia trouxesse um menino para dentro do quarto da sua casa? Você aceitaria isso? Não. Você não aceitaria. Você aceitaria, não é isso? Que as pessoas te humilhassem com palavras, que as pessoas te pisassem? Você aceitaria isso? Você aceitaria que homens na nossa sociedade, não é isso, vivessem pelas ruas, não é isso? E o camarada viesse aqui, estrupava e matava uma menina de 5 anos, o outro ele vai ali, estupra e mata a outra, e tranquilo, ele anda solto, tranquilo, não acontece nada por ele, ninguém é polido, ninguém pune nada. Quem aceitaria isso aí? Diga amém. Ninguém aceitaria isso? Então você não aceita que a tua mulher tenha outro homem. Você não aceita que o teu marido tenha outra mulher. Você não aceita que o seu filho entre na prostituição, que ele vive um garoto de programa, que ela vire uma garota de programa. Você não aceita que o seu filho cheire cocaína, que o seu filho entre no crack, na maconha. Você não aceita que o seu filho pegue uma arma e vai matar, e vai roubar, e vai destruir. Você não aceita pegar nada roubado dentro da tua casa. Você não aceita usurpar ninguém, você não aceita isso. E essas regras Deus criou exatamente porque seria uma situação muito difícil. Então você não aceita muitas coisas na sua vida, e glória a Deus que você não aceita, amém? Mas Deus tem que aceitar o ser humano xingando palavrão. Deus tem que aceitar o ser humano tendo vida dupla. Deus tem que aceitar o ser humano matando. Deus tem que aceitar o ser humano roubando. Deus tem que aceitar o ser humano ficando rico nas costas do pobre. Deus tem que aceitar tudo isso. Ele não tem que executar juízo nenhum, ele não tem que trazer nenhum tipo de punição. Nós não aceitamos nada, mas Deus tem que aceitar tudo. Não, Deus é amor. Não importa, Ele ama todos. Deus vai salvar todo mundo. Deus, Ele criou regras. No segundo mandamento da Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorar, nem semelhança. Porque Ele é o Senhor, Ele te criou, Ele te formou. E as regras que Ele cria para o teu bem. Porque Ele sabe, mulher, Ele sabe que o teu marido está com você já 10, 15, 20 anos, que você já teve 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, que o teu corpo não é mais o mesmo, mas você é a mesma companheira, você é a mesma mulher, você está do lado. E ele sabe que se ele for ali arrumar uma outra mulher, aquela mulher vai virar a cabeça dele, e a probabilidade dele largar você é de 90%. Sim ou não? Aí Deus falou: não adultera, protegendo você, mulher. Sabia que se a sua mulher de repente arrumasse alguém que desse mais carinho, mais atenção, uma qualidade de vida melhor, a probabilidade de te largar é de 90%. Deus falou: não adultera, para proteger você, varão. Deus falou das palavras torpes, do temperamento, porque muitos filhos morreram aí fora, não é isso? Muitos maridos, muitas mulheres, porque eram machão. Não, eu resolvo, eu vou tirar onda, eu vou lá, eu vou tirar insatisfação, eu vou bater de frente, porque eu sou homem, eu vou lavar minha honra. E lavou a honra como? Morrendo.
Então Deus fala que a gente tem que engolir determinadas coisas, sim, que tem que ter longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão. Então Ele criou essas regras da temperança, da mansidão. Quantos casamentos acabam por pessoas grossas, por pessoas estúpidas, por pessoas nervosas que não têm paciência? Quantos acabam? Deus falou para você ser paciente, longânimo, temperante, benigno, para preservar o seu casamento. Deus falou para você fugir dos vícios, porque Ele sabe que muitas pessoas morreriam de vícios. Se não houvesse o vício da cocaína, se não houvesse o vício da maconha, se não houvesse o vício do crack, da bebida, da cachaça, do cigarro, não é isso? Não teria tantas pessoas doentes, não havia tantos homicídios e roubo. Mas Ele fala, se afasta do vício, sai dos pensamentos viciosos. Para quê? Para preservar a humanidade. Todas as regras que Deus cria para preservar a minha vida e para preservar a sua vida, para que nós possamos ser felizes. Mas as pessoas não querem seguir as regras de Deus. Com isso o mundo está do jeito que está, cada vez pior, cada vez mais triste, cada vez mais enfermo, as famílias cada vez mais sendo destruídas. Tudo que é ruim hoje é normal, tudo que é ruim hoje é aceitável, mas aquilo que é bom o ser humano ele não quer. O ser humano ele não quer. E fazem com Jefité, fazem na verdade com Deus o que fizeram com Jefité. Eu não preciso de Deus para tomar uma decisão conjugal. Eu não preciso de Deus para tomar uma decisão profissional. Eu não preciso de Deus. Eu vou para boate, eu vou para balada, eu vou xingar, eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou arrumar outra mulher. Eu não preciso de Deus. Sai daqui, as coisas de você não servem para mim. Eu não vou dividir com você os meus pensamentos, eu não vou dividir com você os meus projetos, eu não vou dividir com você os meus prazeres, eu não vou dividir a minha casa. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero ler Bíblia, eu não quero orar, lá, sai daqui, eu não quero Deus, não me chama. Fizeram com Jefité, sai. Porque para muita gente estar na igreja é imundo. Para muita gente sair do mundo, o sistema implantado, o pecado é coisa imunda. Mas foi lá, aí não, eu vou para a igreja, eu vou virar um crente, eu vou carregar uma Bíblia, eu vou orar. Não, isso não é para mim não, isso aí agora não, isso eu não quero não. E aquilo que você pensa que é limpo lá fora, é o que destruiu o teu casamento. É o que te trouxe tantas enfermidades, tantas depressões, tantas lutas, tantas decepções. Tudo lá fora te arrebentou. Aí quando aquilo que você parecia que era limpo, que você viu que é uma ilusão, que você vem todo arrebentado, a quem você clama? Ao Jefité do céu, a Deus. Ao Senhor fala assim, ué, quando você escolheu a tua esposa tu não me consultou, quando escolheu o teu marido tu não me consultou, você não quis saber para as minhas palavras que repudiava as suas atitudes, que repudiava os teus atos. Agora que está tudo arrebentado, está tudo destruído, você me busca na hora do sufoco. Tu não está me buscando por amor. Tu não está me buscando porque tem prazer a mim. Você está me buscando por sufoco. Você está no sufoco e sabe que só eu posso te livrar. Ai, Deus rapidinho existe. Deus rapidinho é bom. Deus rapidinho é maravilhoso, meu, chore tudo, meu Deus. É verdade ou mentira, igreja? Você está me buscando na hora do sufoco? Sim, Senhor, estou te buscando na hora do sufoco. Mas me livra da mão do diabo. Livra meu casamento, livra minha saúde, livra meu filho. Me ajuda a pagar minhas contas. E eu vou te colocar por cabeça. Eu vou te colocar por rei. É mesmo? Então se eu mudar a sua vida, tu vai me colocar por rei da tua vida. Tu vai andar segundo as minhas... eu vou me converter. É assim ou não é, igreja? E quantos que Deus operou e voltou a fazer o que é mal aos olhos do Senhor e está lá no mundo? Quantos? Mas fica tranquilo, que quando vier o sufoco, vão ligar para você, ora por mim, irmão, vão vir na igreja. Mas se você está no sufoco, como o povo de Israel estava, Jefité não negou socorro, negou? Jefité negou socorro? Deus também hoje não vai te negar não. Está no sufoco, meu filho, tá bom. Mas eu não quero estar por cabeça na sua vida, para mandar em você, para você ter uma vida ruim. Eu quero estar por cabeça na sua vida exatamente para que você não venha passar o que você está passando hoje. Ouve a minha voz, segue o meu caminho, escuta as minhas regras, e você vai ser feliz. Quem teve a vida transformada na presença do Senhor, diga amém. Não é isso? Você é feliz. Eu não quero botar um cabresto em você não, quero te mostrar as minhas regras. Faz um teste, segue ela e vê se a tua vida não vai mudar.
Amém? Então, eu vim para a presença do Senhor no sufoco. Eu vim. Muitos aqui vieram. Quem vem no sufoco, diga amém. Mas tem aqueles que vêm no sufoco e pedem de coração para que Ele reine na sua vida e você serve Ele. E tem aqueles que falam isso para... Mas Ele opera para que você nunca possa dizer que não teve uma experiência com Deus. Amém, queridos? O Senhor te criou, ninguém conhece melhor a sua vida do que Ele. O povo erra, perece por falta de conhecimento. Tem pessoas que preferem buscar auxílio ao morto do que buscar a Deus. Prefere buscar auxílio numa madeira, num pau, na pedra, do que buscar auxílio a Deus. Buscar em livros de autoajuda do que buscar o auxílio de Deus. Você quer saber se Deus existe? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Porque esta mulher, que o Mauri viu o testemunho, essa mulher ouviu falar do céu e do inferno e entrou em parafuso. Falou, se o inferno for uma verdade, né, e eu não seguir a Deus, eu posso ir para o inferno. Mas se for uma mentira também, eu vou estar presa à toa. O que eu vou fazer? Já sei. Fala que Deus fala. E ela começou a orar, ela se santificou, ela jejuou, ela buscou, ela procurou saber como buscar Deus. Falou, Senhor, eu quero saber se é real, eu quero saber realmente se o inferno existe, se o céu existe, eu quero saber, Senhor, porque eu não quero ser enganada. Senhor, tu quer saber? Tá bom, blum, morreu. Ficou não sei quantos dias no aparelho morto. Deus levou ela lá, mostrou tudo para ela. Mas ela buscou. Quer saber se Deus existe? Busca Ele. Busca Ele, irmãos. Mas quem quer buscar? Acorda de madrugada, vai para cima da tua laje, vai para o teu terraço, procura um quartinho, senta na tua varanda e busca a face do Senhor. Não falou hoje, Ele quer provar a tua fé, insista, Ele vai te dar Ele vai se revelar a você, porque Ele fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Mas não diga que Ele não existe sem que você busque uma experiência real com Ele. Amém? Ele fala. Mas as pessoas querem seguir a Deus da maneira delas. Elas querem implantar as suas regras, as suas razões. As suas razões. Isaías capítulo 8, no versículo 19, fala assim, olha, como alguém pode consultar um espírito familiar? Como que alguém pode consultar um espírito familiar e pode consultar necromancia? Consultar-se-ia os mortos pelos vivos? Aconselharia os mortos os vivos? Não buscaria eles a Deus? Pode ler lá. Mas tem pessoas que preferem consultar o morto, o pau, a pedra, o barro, porque é sua convicção que ela acredita, do que buscar a face do Senhor. E a cada dia suas vidas estão morrendo, estão sendo destruídas, mas as pessoas não acordam para essa verdade. Então, quando a pessoa ela dá as costas para a regra de Cristo, para a regra da palavra de Deus, seguindo as suas convicções, significa que essa pessoa está fazendo exatamente como a família de Jefté fez. Sai da minha vida, sai da minha mente, eu não quero a tua doutrina, não quero a tua verdade, não vai fazer parte dos meus projetos, sai. Mas acredite, seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui a alguns dias, você vai saber que Deus existe. Espero que não seja tarde. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Horas e 45 minutos, 18h45, esta foi a mensagem que Deus hoje escolheu, Deus quis e Deus colocou exatamente para todos nós ouvirmos. Desde já eu quero agradecer a você que esteve conosco, a você que nos acompanhou exatamente no programa Falando de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que esta mensagem ela foi em direção a mim e a direção a você. A cada dia nós vamos aprendendo a como nos comportar, a cada dia nós vamos aprendendo a como falar, ou como vão ver as coisas que estão acontecendo no mundo. É por isso que o programa Falando de Jesus tem essa missão de trazer a palavra de Deus para nós aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. É nós aprendermos a fazer as coisas de Deus em primeiro lugar.
É nós esquecermos um pouco da nossa vaidade, esquecermos um pouco da nossa ambição, esquecer um pouco de nós, eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu mando e eu desmando. Mas não podemos esquecer que nós precisamos de um dos outros. Agora na Serra são 18 horas e 46 minutos, 18h46. Amanhã, se Deus permitir, vamos estar de volta aqui com a mensagem mais uma vez abençoada. Amanhã com a presença do evangelista Jonathan. Exatamente, ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Se caso ele não puder, está agendado. É assim que nós fazemos. Nós agendamos com antecedência o mensageiro, para o mensageiro que tem compromisso, o mensageiro que tem exatamente o seu trabalho. Então nós vamos colocando. Agora, a partir do momento que ele não chega, mas Deus providencia outro mensageiro, que o mais importante não é faltar, não é você ficar sem a palavra de Deus, ok? A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim Deus permitir.